Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com a Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntas esse modelo de vestido. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, a gente usou o tecido Daiquiri para fazer esse vestido e uma malha tule para fazer esse detalhe, aqui esse charmezinho aqui em cima na peça, né? Então, esse modelo do tecido Daiquiri, o Daiquiri ele tem um leve elastano, tá, gurias? Mas como a gente vai cortar ele na diagonal, assim ele vai dar mais elasticidade também. Então, ele consegue modelar mais no corpo e assim fica um caimento mais bonito também pra gente fazer aqui na saia. A saia, ela é toda ajustada, porém aqui embaixo ela solta mais como um sereia. A gente fez um ombro só, com zíper na lateral também. E esse tule, ele é só aplicado aqui por cima, né? Só a gente faz ele jogadinho aqui por cima. Uma malha tule de uns 2 metros a gente usou, de um tom mais próximo do nosso vestido. Esse vestido, ele é todo forrado com o próprio tecido, tá? Com o próprio Daiquiri a gente fez, até para ele não marcar e por ser um tom claro também, para não ficar transparente. Esse tecido, eles têm diversas cores lá na Entre Malhas, tá, gurias? Dá pra gente fazer tanto vestidos de festas quanto roupas mais pro dia a dia. Até quem me acompanha lá no Instagram, eu fiz o meu vestido de ano novo com esse tecido, inclusive com essa cor mesmo. Só apliquei, eu fiz ele mais curtinho e fiz com uma gola boba, que também fica de ideia pra vocês, porque ele dá bastante caimento. E fiz ele com uma barra de renda aqui embaixo, uma rendinha branquinha, ficou bem legal também a composição. Vocês podem fazer com esse tecido macacão, calças mais esvoaçantes, blusas também, né, que vocês preferem mais soltas. Até mesmo aqui no YouTube a gente já fez a blusa capa. A blusa capa pode fazer com esse mesmo tecido aqui, porque ele vai dar bastante caimento, bastante leveza e ela não vai ficar tão transparente também, né. É só a questão da cor que vocês escolher. Na blusa capa a gente fez ela em preto aqui, né, só porque o amarelo é mais clarinho e até para ficar mais encorpadinho aqui também, por ser um vestido de festa também. Então, bora pro nosso passo a passo? Aqui, meninas, a gente tem uma modelagem pronta, tá? De corpo, tanto frente quanto costas. Fez as pences ali, agora a gente tá fazendo as pences da frente e das costas. É aquela nossa modelagem básica que a gente tem lá dentro da comunidade, né? O passo a passo. Vou começar a mostrar aqui pra vocês as alterações, ó. Depois da base pronta, ali o papel já tá dobrado até no meio pra tirar frente e costas juntos. A gente vai seguir com aquela pence um pouco mais para cima ali, porque bem no meio da linha entre o busto e aquela pence é como se fosse o meu mamilo. E ali eu vou subir de 9 a 11 centímetros para mim fazer aquele degote ali, é como se fosse um tomara que caia, né? Para ele não ficar muito baixo ali também. De 9 a 11, porque depende do quanto que tu quer tapar mais o teu busto ali. A gente vai deixar ele reto ali até a dobra do tecido, do papel. Vai entrar em média de 1,5 a 2 centímetros de cada lado nos ombros, que é para ele dar uma degotadinha, não ficar tão colado no pescoço e não ficar tão bem na pontinha do ombro, né? Para aquela alça ficar mais fininha, apesar de ser ainda uma alça bem larga daquele modelo ali. Então, naqueles 11 centímetros ali que eu subi, eu vou passar ele fazendo a curvinha, bem encontrando lá na minha curva da cava e depois eu vou encontrar lá também no meu degote. Eles vão se encontrar aquelas linhas ali. Depois eu vou abrir o papel e vocês vão conseguir entender melhor, que eu sei que essa parte, quando um lado é diferente do outro, a gente buga mais, né? A gente fala. A nossa frente, a gente não quer ela com pence, tá? Então, a gente vai descontar a pence e ali eu já vou entrar 1 centímetro ali no busto, porque como ele é regata, não tem manga, já é pra dar um ajustezinho pra não ficar aquela sobra na cava. O lado que é mais degotado, que eu não tenho o ombro, eu tenho que ainda entrar mais 1 centímetro ainda. Nas costas, não. Eu mantenho aqueles 3 centímetros, mas faço aquele ajuste do busto e o ajuste também para o lado que não tem ombro. Lateral do corpo continua todo igual, porque a gente quer ele bem modeladinho, bem certinho. O que eu vou cuidar? Mais ou menos uns 40 centímetros para baixo da linha da cintura, que é como se fosse uma saia curta. Eu vou entrar em média de 2,5 a 3 centímetros para fazer como se fosse uma saia mais ajustada.
E daqueles 2,5, lá embaixo, que é uma base reta, eu vou soltar em média uns 6 centímetros e subir uns 2 lá na ponta também. E vou ligar com aquele ajuste ali que eu fiz, porque eu quero ele mais sereia. Então, eu vou soltar ele ali na lateral, mas depois eu vou soltar ele ali no meio também, tá? E as costas, ela vai continuar também a mesma largura de ombro, para eles se encontrarem depois. Só vou fazendo a cava ligar ali. Agora eu vou pintar eles para vocês conseguirem enxergar mais fácil, tá, gurias? A frente, o degote, o ombro, a minha cava. Então, o lado que eu tenho o ombro, eu vou deixar ele menos ajustado ali no busto. O lado que eu não tenho ombro, e que é mais degotado, eu fiz bolinhas, tudo da mesma cor para mim saber a diferença entre eles. Mas como não tem ali o valor da pence, porque eu não quero pence na frente, eu quero que ele fique lisinho, então eu vou também fazer aquele ajuste ali na parte do quadril também. Eu vou encaixar lá com a minha lateral do meu corpo. Vou continuar todo ele ali tudo igual, ajustando naquela parte ali na coxa para ele dar mais modeladinho e mais solto lá embaixo. Vou pintar de outra cor agora nossas costas. Então, as costas eu venho com degote, ombro, a cava vai se encontrando ele ali. Vou fazer aquele leve ajuste ali no busto, né? Mas vou indo lá na minha pence, porque nas costas eu vou ter pence para modelar lá atrás. Não vou descontar do lado todo ele, até para modelar mais atrás, porque senão repuxa muito o tecido também. Apesar da gente cortar no diagonal, ele vai ter um elastano. E tô fazendo de outra forma também ali as minhas costas, ó, porque as minhas costas também é mais ajustadinha ali na lateral, por causa que não tem ombro, então a gente tem que ajustar um pouquinho mais. Vou marcar minha pence, porque nas costas tem pence. E no degote ele pode ser mais reto, ó, gurias, não precisa ter aquela curva ali do busto, né? Ele pode vir mais reto. Então, eu tô com o meu papel dobrado ele ao meio. E assim eu vou cortando só o risco de fora do meu molde, tá? Só a parte maior do meu molde, porque eu vou separar eles depois. Eu deixei o meu papel dobrado para mostrar para vocês agora para conseguir enxergar isso mais fácil. Então, eu tô cortando só o risco de fora, ó, só o meu maior. Porque assim eu vou conseguir separar esses moldes depois. Para mim separar os moldes, eu posso furar ali, eu tô furando toda a minha frente, tá? Tanto a parte de ombro ali, cava, quanto ali na parte do meu degote. Depois eu tenho que furar também a minha lateral de corpo. Com um furador, também tem o link aqui embaixo para vocês, tá? Tem lá na Entre Malhas também para vocês adquirirem. Ou vocês podem botar um paninho embaixo. Eu fui levantando ali ele porque tava bem grosso o papel, mas senão vocês podem botar um paninho embaixo e furar também. Ó, pra entender, as costas vai ficar com o ombro e eu vou dobrar ali. A frente eu vou dobrar ali no maiorzinho. Só que eu tenho que fazer essa mudança ali nas laterais, né? Então eu vou separar esses meus moldes. Eu poderia botar um outro papel dobrado pra mim tirar os moldes inteiros, tá? Mas eu vou partir esse molde no meio, tanto que eu desenhei ali agora o que é frente, que a gente tinha furado. Porque um lado do papel vai ser frente e o outro lado do papel vai ser costas, porque a gente sempre usa metade, né, gurias? Mas, para quem tá iniciando nessa parte de os ombros serem diferentes, é bom fazer os papéis separados, porque dá uma bugada, eu falo, né, no início, né, da gente entender ali um pouco. Então, fiz ele só para vocês entenderem ali que eu dobrei o papel, mas eu vou partir aquele meu vestido no meio, que um vai ser costas, então o que vai ser costas eu vou vazar minha pence, lembrando sempre que a pence ela fica vazada no papel, mas no tecido não, no tecido a gente só costura, não vai cortar essa pence, então ele já tá todo pelo lado de fora. Esse outro eu tô cortando ali a minha lateral, porque ali na frente não tem pence, então eu já descontei ela na lateral. Só depois eu vou mudar ela, a questão ali do ombro ser mais ajustado. O que a gente sempre cuida, tá, gurias? Quando a gente for cortar, agora eu vou cortar ele até no chão pra ter mais espaço, assim, pra gente esticar bem esse tecido. Porque a gente vai cortar ele no diagonal. Apesar desse tecido ter um leve elastano, a gente vai cortar ele no diagonal até pra ele dar mais caimento ali na saia. E assim ele dá mais elasticidade também. Então, primeiro eu tô botando direito do tecido ali pra cima, tá? Porque eu vou dobrar aquela parte onde cortaram com a minha auréola lá. Então, o tecido inteiro, ele vai ficar tipo um envelope, né? Ali vai ficar tipo um pastel, as gurias falam, né, também. Porque a gente vai dobrar ele, igual quando a gente corta a saia godê, né? A gente vai formar um triângulo ali dele, tá?
Então vai deixar ele bem certinho. Vão vir com o meu molde, tanto faz o das costas ou da frente, tá? Eu botei ali as costas primeiro. Vou deixar ele bem encaixadinho na dobra, subir o máximo dele lá em cima para aproveitar melhor o meu tecido, porque depois eu vou dando sequência, tirando as outras partes ali também, tá? Então, ali o meu molde, eu vou riscar ele exatamente na volta. Lembrando que esse molde, ele tá sempre sem costura, tá, gurias? Porque a gente fez exatamente as medidas do nosso corpo. Depois, e a gente alterou ali pro tecido, pro modelo, né? Mas a margem de costura não tava. Agora que a gente vai inserir depois na hora do corte. Então, eu risquei todo ele ali na volta. Eu gosto de riscar com esse pozinho de giz que fica mais fácil, ele não mexe o tecido, né? Porém, na parte da pence, a gente tem que riscar ou com sabonete ou com giz mesmo para marcar bem aquela pence, porque senão aquele pozinho sai muito fácil, né? Pra gente enxergar bem ali depois pra gente costurar. Então, risquei todo ele ali na volta, eu vou pegar bem naquela partezinha ali onde faz aquele ajuste na saia e vou abrir a minha saia, ó. E quanto que eu tenho que abrir? Em média uns 6 centímetros ali também, ali embaixo, a mesma coisa que eu sei do lado, que é pra ele fazer esse leve evasê, ele dá aquele caimento ali no meio também, porque senão os gominhos vão ficar só do lado, eu quero que ele dê um caimento ali no meio também. Então, agora eu vou cortar toda a volta desse meu tecido. Lembrando que ele não tava com costura, então quando eu tô cortando agora, eu tô cortando todo ele com 1 centímetro na volta de margem. Eu tenho costume, gurias, sempre de riscar exato o meu molde e depois botar a margem de costura. Mas quem preferir também já pode riscar com 1 centímetro na volta. É prática, né? A gente fala, o olho vai criando ali uma fita métrica, então a gente já consegue botar 1 centímetro certinho ali. E assim ele já dá aquele caimento, ó, ali na parte de baixo da minha saia. Fica com aqueles gominhos ali na parte de baixo. Então, feito as nossas costas, agora a gente já consegue esticar de novo o nosso tecido e dobrar ele de novo para formar um triângulo dele. Então, eu tô com o meu direito para cima e eu vou dobrar ele ali para ele ficar aquele triângulo. Agora fica um pouquinho mais difícil mesmo da gente dobrar, porque ele não tá cortado retinho, né? E como a gente vai aproveitar mais ele para fazer os encaixes. Mas quem quiser pode emparelhar lá o tecido e depois cortar. Porém, peguem mais tecido. Aqui a gente pegou 5,5 metros, mas como a gente foi fazendo esses encaixes, acabamos usando uns 4 metros. Mas quem não fizer esses encaixes e achar muito ruim de encaixar ali o tecido, peguem mais tecido, porque daí assim vocês conseguem encaixar igual todo o nosso modelo. Porque a gente vai tirar o forro do próprio tecido, tá, gurias? Então, esticou bem ele, até virei ele pro outro lado, ó, que eu achei que daí a gente ia aproveitar mais o tecido. Ele tem que ficar bem lisinho, é assim mesmo, estica de um lado, estica do outro, né? Até ele não criar mais as ruguinhas, né? E dá bem certinho o ângulo ali pra gente fazer o nosso vestido. Até se dobrou demais, a gente pode ir reduzindo ele também, né? Pra gente aproveitar bem aquele tecido mesmo, né? Que assim vai sobrando mais, aí depois a gente inventa outra coisa também, tá? Dá mais trabalho ali na hora de ajeitar o tecido de vocês, mas pelo menos sobra mais tecido também, vocês conseguem inventar aí outra coisa depois, né? Então, deixei ele bem na dobra. Agora eu tô com o meu molde da frente. Vocês percebem ali que ele não tá com a pence, porque é só nas costas que a gente vai fazer a pence. Bota até uns pezinhos em cima ali pra ele não andar, né, aquele tecido. Deixar ele bem na dobrinha. E eu vou riscar novamente toda a volta dele, tá? Pra emparelhar ele. Até puxei ele um pouco mais pra aparecer mais no vídeo ali pra vocês. Porque tem que encaixar bem o ombro ali, tudo pra ele ficar bem certinho, pra gente conseguir riscar, tá, gurias? Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando da live, qual dúvida que vocês têm, que depois eu respondo pra vocês também, tá, gurias? Vou deixar aqui riscando toda a volta do nosso modelo. Lembrando que esse riscador também tem o link aqui embaixo, tá? Eles têm pozinho de giz também que vendem como refil, mas vocês podem botar talco dentro, né? Vale a pena comprar esse riscador. Eu gosto bastante, principalmente para esses tecidos mais leves, assim, porque daí não acaba saindo do lugar, né? Então, risquei toda a minha frente ali. Lembrando que na parte onde tá ajustado ali a minha saia, eu vou segurar ele ali e abrir em média uns 6 centímetros pra mim fazer aquele leve evasê ali no meio também, pra ele dar aquele gominho. Porque eu não vou afastar todo eles, porque eu quero que ele continue todo ajustadinho. Eu só vou afastar só ali embaixo pra ele dar aquele caimento na saia, uma saia sereia.
E agora eu vou cortar todo ele na volta com 1 centímetro a mais de margem de costura. Gurias, aqui a gente cortou toda a volta deles e cortou uma frente e uma costas. Mas a gente vai dobrar novamente esse tecido, vai dobrando aos pouquinhos assim mesmo e tirando novamente outra frente e outras costas, porque o nosso forro é o mesmo tecido principal. Porque esse tecido, ele é bem leve, então ele dá o caimento, olha, quando a gente levanta ele já mostra ali os gominhos, ó, dando aquele caimento do tecido. Então, por isso a gente vai fazer o forro do próprio tecido. Iria cortar mais uma frente e mais umas costas, tá? Pra depois a gente conseguir ir lá pra mesa, pra gente separar esses ombros. Lembra que o nosso modelo era um ombro só, mas quando a gente corta, pra não ter erro, gurias, o bom sempre é vocês cortarem os 2 ombros. Depois, agora que a gente separa, daí agora muita atenção nessa hora, porque senão quando vê, corta um lado, um ombro, outro lado. Como esse nosso, ele é forrado do próprio tecido, não vai dar diferença, a gente inverteria, iria dar igual. Mas se não fosse, a gente tem que ter muito cuidado isso na hora de cortar, tá? Então eu dobrei o meu molde no meio ali das minhas costas, porque a gente tinha riscado a pence de um lado só. Agora eu dobrei ele novamente pra gente marcar a pence no outro lado. Então marcou de um lado das costas, agora tem que marcar do outro lado das costas também. Então, ajeito ele para ele ficar bem retinho lá na dobra, para ele ficar aquela margem de 1 centímetro que eu tinha deixado da costura, para mim marcar bem com o sabonete também, tá, gurias? Para ele vincar bem ali, pra gente enxergar depois. Mesma coisa a gente vai fazer nas outras costas, porque a gente riscou de um lado e não riscou do outro. Então, vou ajeitar todo ele ali, vou botar o meu molde em cima, deixando ele bem na dobrinha do tecido, com aquela margem de costura que eu tinha colocado já daquele 1 centímetro, deixar eles bem encaixadinho para mim poder riscar a minha pence também. Essa parte é mais demoradinha, tá, gurias? Mas é uma parte muito importante, porque senão a nossa pence lá vai ficar torta, né? Ou vai ficar um lado maior do que o outro. Então tem que deixar tudo bem ajeitadinho aqui na mesa para nos facilitar depois só ficar lá na máquina costurando mesmo. Então, risquei as minhas 2 pences, vou esticar ali meu tecido para agora eu cortar um ombro, porque eu quero um ombro só. Botei o meu tecido ali como se fosse os direito com direito, ali tá aparecendo as minhas pences ali para fora, né? Deixo ele bem certinho, ponta com ponta, para eles todos se encaixarem, que agora eu vou riscar botar o meu molde por cima. Estiquei todo o meu tecido ali, agora eu consigo dobrar aquele molde, ó, gurias, porque as costas é mais reto, eu só vou dobrar ele para me tirar um ombro. Lembrando que onde não tem um ombro, ele dá um ajustezinho maior ali na lateral, porque se eu não faço esse ajuste, ele fica aquela sobra aqui em cima no busto. Então, eu tenho que fazer um ajuste maior do lado que não tem ombro. Então, quando não tem manga, a gente já faz um ajustezinho. Quando não tem ombro, a gente faz um ajuste um pouquinho maior ainda, tá? Então, ficou diferente, um ajuste mais de um lado que o outro, tá certo, tá, gurias? Agora a gente vai botar ali também direito com direito, cuidar para eles se encaixarem. Como esse tecido vai ser o avesso, é a mesma coisa, né? O forro é a mesma coisa do que o de fora, então tanto faz igual eles iriam se encaixar, tá? Então, não precisa ter tanto cuidado ali na hora do corte. Mas quem não for fazer o forro do mesmo tecido tem que cuidar. O bom fazer do mesmo, até porque para ele ficar forradinho ali, dar essa estrutura também do nosso modelo, né? Então, vou botar o meu modelo ali em cima. Lembrando que ali eu não tinha cortado a parte do ombro e da cava, porque a frente ele é mais degotado também, né? O ombro é mais baixo, a cava também é mais degotada. Então, agora eu vou ajeitar ele ali, ó. Já vou cortar no meu molde, que eu já tinha furado, né? Só não tinha cortado aquela parte ali. Ombro e cava. Tinha dado uma bugada, né? Eu falo para as gurias. Então, deixa ele bem no centro do nosso corpo, deixando só aquela margem de 1 centímetro ali na lateral. E agora eu vou riscar ali, ombro com 1 centímetro maior e cava também com 1 centímetro maior. Marquei bem o meio, porque agora eu vou virar o meu molde encostando bem aquele meio também. Porém, agora eu vou dobrar ele naquela minha curva que eu tinha do busto. Porque tem que ser um pouquinho mais alto ali no busto. Não pode ser reto como lá nas costas, senão vai ficar o peito de fora, né? Ele tem que fazer aquela curvinha ali.
Fez aquela curvinha, deixando aquele 1 centímetro de margem também. E lembrando que onde não tem ombro, a gente faz um ajustezinho maior ali na lateral. E agora a gente vai cortar todos esses excessos. Por isso que eu botei já os dois tecidos juntos, ó, para eles ficar todo parelhinho. Para ele não ficar um maior do que o outro. Porque agora a gente tem que deixar ele bem acertadinho pra gente costurar depois e dar tudo certo. Então, cortei ali tanto na minha lateral, no meu degote, o ombro e a cava. Vou marcar bem o avesso daquele tecido ali. E agora ali eles vão se encaixar. E assim já vai dar o caimento. O que a gente tem que cortar também, tá? Aquela nossa malha tule, a nossa echarpe. Ela tem bastante elastano, tá, gurias? Eu vou usar aqui 2 metros de malha tule. Porque o tecido, ele tem em média uns 50 de largura. Então, por isso que a gente pegou 2 metros para dar todo aquele comprimento, que eu quero que ele fique até o final do nosso vestido e que ele caia um pouco para trás também. Não que ele tenha o mesmo comprimento, tá? Como essa auréola, ela fica repuxando, tá, gurias? A gente vai cortar ela fora. Então, primeira coisa, eu botei a auréola com ela mesma. Então, aqueles 2 metros eu dobrei no meio, ele ficou com 1 metro de tecido ali. Cuido para esticar bem o meu tecido, botar ponta com ponta ali, mas vocês percebem que ele fica repuxado igual, porque a auréola ela repuxa mesmo, porque ela para segurar ali aquela malha, né? Então a gente tem que cortar ela fora pra gente conseguir cortar ele certinho, porque senão ele acaba ficando enrugado ali, ele não se ajeita o nosso tecido. Então, cortei aquela auréola fora, tinha dobrado ele 1 metro, né? Aqueles 2 metros eu dobrei em 2 e vou dobrar ele no meio de novo, para ele ficar em 50 centímetros. Como é um tecido bem comprido, né? E ali ele tem bastante caimento, a gente não consegue ajeitar muito ele, por isso eu vou esticar bem ele todo, ele na mesa ali, dobrando ele, para ficar mais fácil da gente conseguir cortar também. Esse tecido ele é bem molezinho, tá, gurias? Então tem que esticar bem ele na mesma, deixar ele bem lisinho ali, porque senão ele fica com aquelas ruguinhas pra gente conseguir cortar. É um tecido mais chatinho da gente ajeitar ele ali todo, porque ele dança muito, é uma malha e bem levezinha, né? Mas é um tecido que tem muito caimento, que fica um caimento muito bonito, né? E com essa transparência também. Até mesmo a gente já usou aqui no canal fazendo blusa de malha tule, casaquinhos também, né? Então é só a forma dali de vocês ajeitarem ele até vocês conseguirem ajeitar ele mesmo. Depois, quando a gente cortar, a gente tem que deixar o tecido bem paradinho, não pode ficar mexendo nele, né? Porque senão ele vai dançar, vai sair do lugar, tá? Então, eu tinha dobrado aqueles 2 metros, dobrado no meio, ele ficou com 1 metro. Dobrei no meio, de novo, ele ficou com 50 centímetros. Dá aqueles 50 centímetros de lá, que aí vai ser o nosso comprimento, aquele todo da nossa echarpe, que ficou aqueles 2 metros ali. E a largura dela, eu vou usar 1,10 m mais ou menos ali de tecido, tá? Porque é aqueles 1,10 m. Pra ele ficar bem larguinho mesmo, porque se eu corto ele muito fininho, como um tecido que dá muito caimento, ele não vai aparecer tanto. Então eu tenho que cortar todo ele mais larguinho mesmo pra ele aparecer, tá? Por isso que eu comprei aqueles 2 metros, até porque não daria na largura do tecido, iria faltar, né? Vou deixar a base ali na linha reta e vou riscar ele pra ele ficar bem parelhinho. E assim eu consigo cortar toda aquela minha echarpe ali. É como se eu fizesse um retângulo, tá? Um retângulo de 2 metros por 1,10 m. Vou cortar ele ali para emparelhar, que depois a gente vai fazer o corte a laser, que daí sim vai ficar o corte bem certinho, tá? Então não se apeguem tanto agora, porque eu sei que ele é mais chatinho de cortar, mas assim ele já vai dar aquele caimento bem bonito para nós fazer a nossa echarpe. Sobrou ali, depois a gente consegue inventar outra coisa, até mesmo fazer uma blusinha, né, guris? Aqui, gurias, a gente vai começar na parte da costura. Eu vou fazer ele todo na máquina doméstica, mas dá pra fazer na máquina industrial também. Eu sempre procuro fazer na doméstica, porque eu sei que a maioria tem a doméstica também, tá? E pra mostrar pra vocês que só com uma máquina simples também a gente consegue fazer. Uma coisa que a gente tem que cuidar, ali eu tô enchendo a bobina, pra encher a linha da bobina, passar a linha na máquina, isso tudo, tá? Tem lá dentro da comunidade também o passo a passo também ajudando vocês, tá, gurias? Aqui é dando de ideia mesmo, modelos. E aqui a gente tá trocando a linha da agulha, tá? Tá trocando a agulha,
porque esse tecido é muito fininho e ele pode puxar fio, então procurem usar uma agulha fininha, uma agulha 11, né, 9 ou 11, por ser uma agulha bem fininha, por ser um tecido fino, para não puxar fio, e procurar botar uma agulha nova também para esse tipo de tecido, para ele não puxar fio ali também, tá? Então, passou ali na máquina, tá tudo certo, a gente vai começar a primeira coisa, pegando as nossas costas para fazer as nossas pences ali. Então, eu vou dobrar bem numa pontinha a outra da pence, até para enxergar melhor, porque como esse tecido é muito clarinho, né, ali para riscar com o giz igual fica muito clarinho, para ficar exato bem onde eu quero que ele pare. Eu vou botar os alfinetes ali, os alfinetes de ladinho, tá, gurias? Que assim a gente consegue passar por cima deles. E vai passar a costurinha segurando bem o meio ali da pence também. Vou esticar o meu tecido na frente e atrás e dando aquele retrocesso no início e no fim da pence. A dica da pence também é sair um pouquinho, um pontinho fora e voltar para ele arrematar bem aqueles cantinhos ali, tá? Ele é um tecido mais fininho, então por isso ele marca mais ali a pence, mas como é um modelo que a gente escolheu mais ajustado, não tem muito o que fazer, né? A gente tem que fazer as pencezinhas ali para acabar modelando. Outra forma que seria a gente criar aquele recorte na cintura, separar blusa e saia. Mas como a gente queria um modelo inteiro, né? Então tudo vai de modelo que vocês querem, né? E o tecido também. A gente marcou uma pence ali, vai marcar outra pence também. Para elas ficarem bem certinhas, eu vou dobrar ela ali e vou botar o alfinete bem onde começou também a pence e onde ela terminou também. Para marcar com o outro lado, para ver se eles ficaram bem parelhinhos ela ali, para não ficar uma pence mais comprida do que a outra, tá? Isso a gente vai fazer tanto na parte de fora do nosso vestido, quanto no nosso interno do vestido também. Ou que eu poderia ter feito também, poderia na parte do interno do vestido ter descontado as pences na lateral, assim como a gente fez na frente, e não ter feito pence nele. Mas eu fiz os dois iguais. Depois a gente vai passar uma costurinha que vai segurar eles ali também, e então não vai ficar dançando, não vai ficar sombra daquelas costuras, tá? Então, fiz as 4 pences ali. Agora eu vou dobrar ele no meio para vocês perceberem que quando a gente fez a pence e pegando uma frente minha e dobrando ela no meio, elas vão ficar da mesma largura. Porque a frente a gente já tinha descontado aqueles 3 da pence ali na lateral. Como se a gente não tivesse feito a pence ali e tivesse descontado do lado. A das costas a gente tinha deixado ele um pouquinho mais largo porque fez a pencezinha. Então, vamos começar primeiro direito com direito das costas. E vai unir toda aquela minha parte do degote ali, da largurinha da sapata também. Eu posso botar alfinetes, eles de ladinho, assim, eu boto numa ponta e na outra, depois venho fazendo o meio se encaixar, né? Posso botar esses alfinetes de pezinho que assim eu posso passar por cima dele, tá? Quem quiser vai tirando aos pouquinhos, mas eu aconselho sempre vocês deixarem eles ali e passar por cima dele, até para vocês esticar de um alfinete ao outro, para ele não acabar ali falhando ponto também, né, para ele não acabar repuxando todo ele, né. Então estiquem bem de um alfinete ao outro para ele não acabar estourando aquela costura depois, tá? Então, feito ali a costurinha, vamos fazer a mesma coisa na nossa cava. Pegou, costurou o degote costa com costas, e agora eu tô direito com direito também ali, costas com costas, e tô fazendo a minha curva da cava. É o mesmo esquema que a gente fez lá na nossa comunidade também, daquele nosso vestidinho. É a mesma coisa de fazer uma peça forrada, né, gurias? Então, por isso a gente faz aquelas miniaturas primeiro, para pegar essa ideia, para depois fazer a peça em tamanho real. Então, ali, como a gente cortou eles separados, deu uma diferencinha ali, eu cortei ele, e vou dar aqueles piquezinhos para depois ele acabar se desvirando ali, ele acabar se acomodando. Tanto na parte da cava, quanto na parte do degote também. Tenho que dar aqueles piquezinhos para ele se desvirar depois. Acomodei todo ele ali. E agora eu percebi que aquela costura, umas partes falhou o pontinho ali, tem um ponto mais largo. Como eu já tinha trocado a agulha, acho que não é agulha por a agulha estar rombuda, né? Que a gente fala, porque às vezes acontece disso de falhar o ponto, pode ser a agulha rombuda. Então eu testei passando mais uma vez ali a costurinha. Às vezes, como o tecido é muito fininho também, né? Puxar mais ele, para ele não acabar falhando esse ponto também. Então, fiz as minhas costas ali, que ficou bem certinho ali, todo limpinho. Agora eu vou fazer a minha frente, mesma coisa. Então, botar o tecido direito com direito, que a gente tinha feito aquele risquinho, né, na parte ali do ombro, marcando o avesso dele. Porque esse tecido é muito
muito parecido direito e avesso. Por isso que a gente faz aqueles risquinhos. Quando a gente consegue ver o que é direito e avesso, quando tá a auréola, porque a auréola, o lado que eles furam é o lado direito, onde tá saindo aquela auréola ali é o lado avesso do nosso tecido. Então a gente vai fazer agora toda aquela curva do degote ali, para ele ficar todo limpinho também. É a mesma lógica que a gente fez nas costas, mesma lógica que a gente fez para montar o nosso vestidinho lá na comunidade, né? Que a gente faz aquele treino para fazer uma peça forrada. Por isso também a gente faz lá na comunidade, gurias, peças em tecido plano, tecido mais firme, né? Pra gente pegar a prática, né? Tanto do pé quanto da mão ali, né? Pegar essas logísticas que a gente fala, para depois aprender a lidar com os tipos de tecido, que esse é mais fininho, escorrega mais, né? Então a gente vai aumentando o nível aos pouquinhos, né? Então, fiz a minha curvinha do degote e agora eu já vou fazer a minha curvinha da cava também. Então, posso botar os alfinetes ali de pezinho para sentar bem ele, cuidar para esticar bem o tecido, para ele não ficar sobra dele ali, né? Como a gente cortou eles separados. Até quando eu cortei, eu não botei um em cima do outro, porque ele dança muito, né? Mas só se a gente riscar o molde de novo e cortar outro novamente. Que eu tô cuidando ali, ver se os ombros se encaixaram, ficaram a mesma largura, pra mim passar a costurinha bem da mesma largurinha, pra não ficar um mais largo que o outro. Por mais que a gente cortou eles juntos, tudo, né? Pra não acabar ali ficando um mais largo que o outro, eu já meço ele ali, pra não ter que fazer o ajuste depois, tá? Fiz a costurinha dele ali, esticando bem também pra ver se ele não vai estourar. Como ele é cortado no diagonal, também ele dá uma cedida, né? Ele acaba dando mais elastano. Assim a gente já consegue fazer aqueles piquezinhos também para desvirar. Os piquezinhos pode ser de 2 ou de 3 em 3 dedos ali naquela curvinha, para ele se acomodar melhor. Porque esses piquezinhos, se a gente só desvira sem dar os piques, o que vai acontecer? Ele vai ficar repuxado. Então a gente já dá esses piquezinhos para ele se acomodar bem, tá? Quem quiser já pode passar no ferro também, tá, guris? Para assentar bem essa costura. E vamos colocar o ombro direito com direito. E assim a gente vai conseguir pegar lá pela parte das costas do nosso ombro, lá por dentro, entre o forro e o corpo, e abraçar aquela frente. Vai fazer um sanduíche daquele ombro da frente. E ele vai ficar ali dentro. Assim a gente puxa para encaixar bem costura com costura. E vamos dar largurinha da sapata também, fazer essa costura até o fim. O que a gente tem que cuidar agora? Para empurrar bem aquele meinho daquela costura, lá encontrando com a outra. Pode botar um alfinete até ali para ele não escapar, porque é um tecido que dança mais, né? Vou fazer do outro lado também. Como esse ombro é largo, que eu poderia fazer em círculo também, que acha mais fácil, tá, guris? Mas eu fiz essa opção, porque se fizer um ombro mais estreitinho, é a opção que tem. Em círculo vai ficar mais difícil se o ombro for mais estreito, tá? Então, cuida para empurrar bem, o que pode ajudar também a empurrar com a pontinha da tesourinha, né? Fechar ela ali e dar uma empurradinha para ela se encaixar bem ele ali, para ele não tombar, né? A gente não ficar aparecendo aquela costurinha do outro lado, tá? Então, empurra bem ele, esticar bem para encaixar bem aquelas laterais ali. Que é a mesma lógica também que a gente fez lá no nosso vestidinho para fechar o nosso ombro, tá? Esse acabamento a gente usa muito em lateral de biquíni também. Então, que é tudo que eu falo para vocês, a gente vai refazendo aquele acabamento que a gente aprendeu lá na nossa base, tá? Assim ele fica limpinho, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Dá pra gente cortar aqueles excessos ali um pouco em diagonal nas pontas dos ombros, ó, pra ele não ficar muito grosso também para quando desvirar. E assim a gente pode também já fazer o pesponto. Então, como os dois são iguais, eu posso escolher um lado. Vou escolher um lado para ser o meu avesso do corpo agora. E eu vou pegar ali por dentro, vou tombar aquela costura pro lado avesso pro lado do forro, né? Vou empurrar aquela costurinha pro lado do forro e lá pelo avesso eu vou costurando, olhando aquele internozinho da sapata, gurias, que a gente vai fazer um pesponto fininho. Aquele pesponto fininho toda a volta do meu degote. Esse pesponto fino, ele serve para tombar aquela costura ali, para ele não ficar virando, aquele forro não querer ficar espiando lá pro outro lado. Então, a gente passa esse pespontinho para ele ficar mais pesadinho e não querer sair para fora. Então, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Comecei lá da cava e veio vindo até a ponta do ombro. Eu não consigo chegar bem lá no cantinho da ponta. É normal mesmo, tá? Fica até uns 2 dedos antes de chegar bem lá no ombro, de cada lado. Se vocês começarem a reparar nas roupas, elas não vão bem, às vezes, até o final, dependendo de como foi feito o acabamento, né? Como tá chegando lá perto da costura,
e ele para um pouquinho antes. Mas esse pesponto tem que ser depois da gente fechar aquele ombro, vai ficar mais fácil pra vocês, tá? Então, fiz o pespontinho ali nos meus 2 degotes, agora eu já vou fechar a minha lateral. Então, eu consigo botar lateral com lateral do corpo pra fechar ela. Ó, vi, eles se encaixaram tudo, fica tudo bonitinho, não fica aquele forrinho mais espiando. Então, assim, eu consigo já fechar minha lateral. Tanto faz se a lateral, tá, gurias, pra mim botar os meus zíper, né? Posso escolher qual os lados ali que eu quero colocar, tá? Eu preferi colocar o zíper do lado que tem o ombro. Porque eu acho que fica mais fácil depois se eu fizer o ajuste. Porque como aquele do lado que não tem o ombro, às vezes a gente acaba tendo que ajustar, daí dá mais trabalho para vocês ter que tirar todo o zíper, né? Para fazer esse ajuste. Não precisou fazer, mas se caso precisasse, ia ser mais fácil também. Então, eu preferi botar o zíper no lado que tem o ombro. Então, vou fechar agora toda aquela minha lateral, direito com direito, frente com frente, frente com as costas, porque agora eu tô fechando todo o meu corpo, tanto a parte do tecido, quanto com a parte do forro. Então, tô botando vestido da frente com o vestido das costas e já emenda tudo junto, vestido da frente com o vestido das costas. Fechando toda aquela minha lateral onde eu não tenho o ombro, tá? Tanto faz eu começar de um lado ou do outro, né? Tanto faz, porque ele vai vir inteiro. O que eu tenho que cuidar é que aquelas costuras dali embaixo do braço para elas se encontrarem. Vocês percebem que eu vou juntando ponta com ponta e vou aos pouquinhos soltando ali para a máquina. Mas quem preferir pode botar os alfinetes de ladinho, que assim a gente pode até passar por cima dele, né? Pra segurar ele, para não ficar um lado mais repuxado do que o outro. Com a prática, sempre falo para vocês, alfinete é vício. Então, com a prática, vocês vão diminuindo essa quantidade de alfinetes, ó, e vão encaixando tudo na mão. Que assim, aos pouquinhos, conforme a gente vai chegando ali, vai soltando do dedo ali e soltando para a máquina, tudo para eles se encaixarem. Cuida para dar aquela esticadinha também no tecido, né? Para ele não acabar. Vocês viram, eu falo, a gente tem que ser um polvo, né? Esticar todos os dedinhos ali, né? Pra esticar bem o tecido até para ele não se estourar depois, né? Porque é um tecido fininho. Para vocês não ficarem também tendo que regular toda hora a máquina, que eu acho que isso desregula muito a máquina de vocês. Vocês acabam perdendo a tensão ali, né? Então, puxem o tecido na frente e atrás, que assim vocês vão tensionar ele conforme aquele tecido. Ali as costuras já se encontraram, então ele ficou todo limpinho, a nossa lateral do corpo. As costurinhas ali da lateral também encaixou. O que eu posso fazer agora também é fazer o mesmo pespontinho na parte da cava. Então, eu vou juntar eles ali, vou tombar aquela costura pro lado do forro, pegando ali lá por dentro do nosso vestido, né? E vou começar a costurar aquela costurinha ali, aquele pespontinho igual a gente tinha feito antes, a gente vai fazer ali do outro lado também, para que aquele forro não ficar espiando. Esse pespontinho, tá, gurias? A gente tá fazendo ele só para ele aparecer no interno. Por isso que a gente faz ele por dentro. Eu poderia fazer ele por fora também, todo um pespontinho fininho, um pesponto largo, né? É modelo, tá? Normalmente, esses vestidos mais de festa que a gente não quer que fique aparentando nada de costura. Vocês viram que esse vestido aqui não fica nada de costura. A gente vai fazer os acabamentos que não dá para enxergar nenhuma costura do lado de fora. Só do lado de dentro mesmo dele. Então, por isso que a gente vai fazer esse pespontinho fininho. Então, eu tô tombando aquela minha costura pro lado do forro e tô fazendo aquele pespontinho bem fininho, todo ele ali, pra segurar aquela costura. Até para aquele forro pesar mais e aquele forrinho não querer ficar espiando ali do outro lado, tá? Então, fiz ele ali de um lado, vou fazer do outro também, porque eu não consigo chegar até a outra volta por causa daquela costura do ombro, né? Então, faço de um lado e depois faço do outro. Igual eu tenho que cuidar pra tombar ela pro lado do forro, né? Não acabar costurando do lado de fora, tá? Então, essa costura poderia ser pro lado de fora. Sendo do lado de fora, fica mais fácil, mas a costura ela fica aparente, né? A gente não queria que ela ficasse aparente, tá? Então, agora eu vou fechar a minha lateral do corpo ali, do outro lado também.
Então, eu começo lá de baixo, venho costurando toda aquela lateral do corpo, para mim poder fazer o acabamento da bainha ali também. Só que aquela lateral, eu não vou fechar ela toda. Eu tenho que parar uns 2 palmos no mínimo, antes de chegar ali na minha cava. Mais ou menos lá pela altura de onde vai começar a minha pence, tá? Então, vou fechando toda a minha lateral ali, até mais ou menos a altura da pence, que é a curva do quadril ali. Porque como ele é um modelo justinho, né, ele tem que passar depois. Então, vou começar do outro lado, mesma coisa, direito com direito, frente com costas. E tô fechando a minha lateral do corpo de baixo para cima. Vou parar também uns 2 palmos antes de chegar lá embaixo do braço. Que eu vou deixar aquela abertura ali em cima, que é para mim encaixar o meu zíper depois, tá? Então, fecho ele, é até porque esse zíper a gente vai botar também ali para dar mais estrutura nele. A gente não pode botar o zíper direto nesse tecido, gurias, porque é um tecido muito fino, ele acaba ondulando. E ainda mais que aqui na curva, na lateral do corpo, né, ele acaba ondulando mais. Então, tanto nas costas, por ser um tecido muito fino, ele acaba ondulando. Por isso, a gente vai pegar essa diquinha depois ali do zíper para ajudar vocês. Então, fechei ele ali, deixando aquela abertura pro zíper. Que assim eu consigo desvirar ele, ó, e vou enxergar, ele vai estar todo limpinho o nosso vestido. A hora que o acabamento fica bem bonitinho. Nem parece, né, o avesso direito, só aparece porque a gente fez aqueles pontinhos mesmo do lado de dentro. Então assim a gente já consegue fazer a nossa bainha. Pra fazer a bainha, eu pego lá por dentro, eu boto o tecido direito com direito e assim eu vou costurar toda aquela circunferência, ele vai ficar todo embolado. Então eu tenho que fazer esse joguinho quando eu for fazer a minha bainha, de pegar lá por dentro a minha mão e deixando o tecido direito com direito, imaginando como seria costurar pelo lado de fora, né? Ali pelo lado de dentro. E pegar ele e puxar pra mim começar a costurar. Por que isso, tá, guria? Se a gente bota só ele direto, quando a gente desvira, ele não dá certo. Agora ele fica todo embolado, mas quando a gente desvira, ele vai sair certinho. Então tem que cuidar muito ali quando vocês pegam. Direito com direito tecido, pega lá por dentro e puxa ele. Que isso a gente faz para botar forro em casaco também. Ali na manga a gente faz isso. Forro de colete. Então, é um acabamento que a gente repete, né? Então, é para ele ficar todo bonitinho, ficar todo limpinho e não ficar costura de bainha lá embaixo também. Por isso, a gente tá fazendo ele ali por dentro. Não vai aparentar nada de costura esse vestido ali pelo lado de fora mesmo. Então, vou fazer toda a circunferência da minha bainha. Ele é bem rodadinho ali embaixo, porque a gente fez tipo sereia, né? Até para dar aquele movimento ali embaixo. Então, vai fazer aquela costurinha sempre de 1 centímetro, que foi 1 centímetro que a gente calculou antes. Por isso que a gente não botou a mais na bainha, porque a gente ia fazer só uma costura mesmo para limpar, né? Então, não precisava ser uma bainha muito larga. Assim, a gente já consegue limpando ele ali, até para não ficar sombra daqueles fios lá dentro, né? Como é um tecido claro, ele aparenta tudinho, né? E fininho, ele marca tudo. Então, assim, a gente já consegue desvirar ele, ó, e consegue ver que ele fica todo limpinho. Ali já dá pra ver como que vai ficar o nosso acabamento do vestido. Gurias, eu fui até o final da nossa cava. O melhor é vocês pararem os 2 dedos antes, pra gente fazer o acabamento. Eu ia fazer ele para ficar sujinho o nosso zíper. Como eu vou deixar ele limpinho, por isso que eu abri aquela costurinha 2 dedos antes de chegar ali no final, tá? Antes disso, de botar o nosso zíper, eu vou fazer aquele mesmo pesponto que a gente fez lá em cima nas cavas e no degote, eu vou fazer lá na parte da bainha. Então, eu tenho que cuidar pra tombar a costura também, vou pegar lá por dentro, tombei aquela minha costura, empurrei ela pro lado do forro e tô fazendo aquela costurinha ali, olhando aquele internozinho da sapata também, venho fazendo o pespontinho fininho. Essas guias, gurias, lateral da sapata, interno da sapata, sei que pra quem tá iniciando, o que é sapata até, né? Então, por isso da comunidade, porque é um passo a passo, né? A gente fala, a gente já quer chegar lá na faculdade, né? Já quer sair fazendo a roupa. Então, é um treino que a gente vai fazendo pra chegar na peça em tamanho real. Pra mim não falar grego aqui, tanto na parte da costura, quanto na parte da modelagem. Por isso que a gente tem aquele nosso beabá lá,
E aqui são aulas ajudando vocês a terem ideias de modelos, mostrando o que vocês podem fazer depois de ter aprendido toda aquela base ali. Mas é como na escola, a gente passa pelo ensino fundamental, ensino médio, para daí chegar lá na faculdade. Então, o ensino fundamental é o nosso curso básico da costura, que tem lá dentro da comunidade. O ensino médio é a nossa modelagem, que daí junta uma coisa na outra, para depois sim na faculdade, que daí a gente constrói qualquer modelo daí, que também tem lá dentro da comunidade, tanto a nossa parte da modelagem, quanto a nossa parte ali de peças prontas, né, com um modelo disponível ali para vocês baixarem os moldes prontos também, tá? Então, ali eu fiz o pespontinho toda a volta daquela minha parte de baixo, para fazer o acabamento da bainha, até para ele não ficar saindo para fora também, que assim ele fica todo bonitinho e não fica nenhuma costurinha ali do lado de fora. E agora ali, gurias, ele já tá todo limpinho, ó, a gente consegue enxergar que tá todo limpinho. Mas o que que acontece? Aquele forro, quando eu vou vestir, aquele forro, aquela costura, ela não ficam certinhas, né? Uma do lado da outra, ainda mais que é um vestido justo. Então, tudo que é forrado, que é uma dica que a gente já aprendeu lá na comunidade também no nosso vestidinho, é botar lateral do forro com a lateral do corpo e segurar toda aquela costura ali da lateral, para aquele forro não ficar erguendo. Então, a gente vai passar uma costurinha bem no meio delas, entre as duas, né? Vai parar uns 2, 3 dedos lá antes de chegar no final mesmo do nosso vestido. Então, eu vou costurando bem no meio daquela costura, entre a costura reta e o final da nossa costura. Eu não vou para lá da nossa reta para ela não aparecer do outro lado. É só juntando mesmo aquelas laterais, gurias, que é para aquele forro não ficar dançando ali, ele não ficar aparecendo. Ou se fosse um vestido que igual, ele não ficaria assim dançando, para quando a gente vestir aquele forro, o forro não erguer, né? Não ficar embolado aqui em cima. Então, a gente faz essa seguradinha ali no forro para ele não ficar erguendo. Isso a gente pode fazer depois também na nossa pence, para as pences não ficar uma virou para um lado, a outra dobrou para o outro, né? Porque como é um tecido claro, ele dá sombra. Então, primeira coisa ali, a gente vai botar uma perfita na dobrinha ali, bem nas laterais, onde vai ser o nosso zíper. Então, são 4 laterais ali, né? Porque é 2 da parte de fora e 2 da parte de dentro. Os 4 eu vou botar essa perfita, tá? Eu posso cortar uma entretela bem fininha ali de 1,5 centímetro, mais ou menos, ou 1 centímetro. Ou comprar já essas perfitas prontas, que são entretelas já cortadas exatamente do tamanho. Então, é bom a gente ter essa de 1 centímetro por causa disso. Vou botar um zíper lá num tecido muito fininho, né? Num crepe, ou nesse aqui no daiquiri também, é bom a gente botar essa perfita para estruturar mais ali o nosso tecido e assim fica mais fácil da gente colocar o nosso zíper depois. Então, a perfita é a mesma coisa que a entretela, tem um lado mais poroso ou brilhoso, que é o lado da cola, que eu vou botar ele no avesso do nosso tecido e vou passar ele ali. É só para dar uma estrutura mesmo, gurias, para não ondular aquele zíper. Então, nem tentem botar sem botar a perfita, porque ele vai ondular, porque ainda mais que o tecido tá cortado no diagonal. Então, quando for um tecido fino, ou vocês querem botar um zíper numa malha lá, alguma coisa também, vocês vão botar essa perfita ali, para ele dar mais firmeza, tá? Botou a perfita, a gente já vai passar tudo aquelas costuras ali. Passei aquela costura da lateral, passei a costura da minha bainha, das cavas, tudo para assentar ele. Aproveitar que ele tá aberto ainda ali pra gente consegue desvirar bem, para passar ela bem, tá? As nossas pences também, passar bem para assentar essas costuras tudo ali do lado de dentro. Porque agora a gente vai botar o nosso zíper ali e daí vai acabar fechando aquele buraco, depois fica mais difícil de assentar essas costuras, tá? Posso ir fazendo cada costura e já passando, né? Ou faço todas aquelas costuras e agora é a hora de passar ali para elas se assentarem bem, vocês veem, ó. Vou passando do lado avesso, botar o ferro também a vapor para assentar bem essas costurinhas, cuidar para esse ferro ser bem friozinho, né, gurias? Não ser muito quente para não acabar ali estragando o nosso tecido. Agora, pra gente colocar o zíper, a gente vai botar o direito do zíper com o direito do tecido, vou alfinetar ele ali, tô botando ele no tecido principal, não no forro, só cuidei pra mim trocar minha sapata, tá? Lembrem que sempre a gente, pra botar a sapata de zíper, pra gente botar o zíper. Então, primeiro eu fiz só aquela costurinha pra firmar, agora eu com o meu zíper fechado. Agora eu abri o meu zíper e fiz aquela costurinha rente àquele zíper, pra ele ficar bem invisível mesmo.
Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vou alfinetar todo ele ali para ele não dançar, não ficar um lado maior do que o outro ali, mais comprido do que o outro, né? Vou alfinetar todo ele ali do outro lado. Lembrando que o zíper, um a gente vem de cima para baixo, o outro a gente vem de baixo para cima. Isso tudo também tem lá dentro da comunidade, tá? Por isso, como vocês botarem o zíper. Só tô relembrando que tem que botar o zíper agora é a hora de botar o zíper. Mas o passo a passo ali, como que bota o zíper, tudo tem lá dentro também, tá? Então, aqui é só mais para relembrar e dando passo a passo para vocês. E tem esse vestido, agora como que eu começo a montar ele, né? Que às vezes a gente fica na dúvida. Ou fiz esse, agora empaca no outro, sabe? Então, para vocês terem todo esse processo. Então, fiz o zíper ali também, ele fechado, de baixo para cima, sempre imaginando a peça pro lado de fora da nossa máquina. E agora eu vou abrir o zíper ali e fiz ele rente ao zíper. Ele não pode pegar no dente, ali no início ele pegou no dente, por isso eu desmanchei ele aquele pedacinho e vou costurar só naquele pedacinho ali para emendar. Não pode pegar em cima do dente, porque senão o zíper não vai subir, tá? Então, é bem encostadinho mesmo, pra ele ficar bem visível, mas tem que cuidar pra não pegar o nosso dente ali. Sim, ó, ele ficou bem certinho, não ondulou também aquele tecido. Então, se quiser também pode dar uma passadinha ali no ferro pra assentar ele. E agora a gente vai finalizar o zíper ali. Então, vou empurrar a agulha pro outro lado, tecido, zíper também, tudo pro outro lado. Vou pegar 1 centímetro antes e vou fazer aquela costurinha reta até emendar lá na outra costura. Então, a essa costurinha, eu vou cuidando da minha pista ali, até para ela não entortar, né? Até elas se emendarem ali, que é para finalizar aquele zíper ali embaixo, para aquele zíper não ficar aquele furinho, né? Que a gente fala quando bota o zíper lá do outro lado. Às vezes tem uns que no final dá para botar quase um dedo ali dentro, né? Porque não chegaram tão perto, então por isso essa pata de zíper também, para chegar bem pertinho. Mostrar a sapata de zíper, modelos da sapata de zíper, isso tudo tem lá dentro também, tá, gurias? Para vocês saberem, lá dentro da comunidade tem tudo isso mostrando o tipo de sapata de zíper, tá? Então, assim, ele fica bem pertinho. O que eu tenho que cuidar, se ele criou uma barriguinha ali, quer dizer que eu entortei um pouquinho aquela costura. Então, eu posso voltar ela ali e ajeitar aquela costurinha ali, manter naquela pista ali, pra ele não ficar aquele biquinho, aquele ovinho, né? Então, se deu aquele ovinho, a gente volta ali e refaz aquela costurinha só pra ele afundar mais a costurinha ali e não ficar aquele biquinho ali no zíper, tá? Que a gente dá pra ver bem que é só no final do zíper daí que fica aquele ovinho, né? Então, agora ele assentou ali. E como esse zíper ele era bem comprido, então agora eu posso cortar também o finalzinho dele, tá? Antes eu vou fazer o acabamento ali de um dos lados do zíper. Então, eu abri aquela minha lateral ali, né? Entre o corpo e o forro. Só que o do pesponto eu tenho que abrir um pouquinho mais do que aquela que eu uni os dois, tá? Pra mim conseguir chegar lá naquela minha costura antiga. E agora eu vou abraçar o meu zíper direito do tecido com o direito do outro tecido e vou abraçar. O zíper vai ficar ali no meio e eu vou fazer um sanduíche dele ali e eu vou costurar agora em braille, a gente fala, né? A gente não vai enxergar ele, vai só sentindo ele ali do lado. Então, começo ele lá em cima e venho vindo, encostando ele bem rentezinho ao nosso zíper. Vou empurrando ele e veio bem rentezinho ao nosso zíper ali. Pra quando a gente desvirar, ele ficar todo limpinho. Nem vai aparecer aquela costura primeira que a gente tinha feito. Então, a gente vai fazendo rente a ele ali, pra ele ficar todo limpinho. Fiz aquela costurinha, ó, quando eu vou desvirar ele, olha como fica bonitinho aquela costura. Ele nem fica parecendo nada daquelas sujeiras, aquelas costuras que a gente tinha feito antes, ó. Ele fica todo limpinho. Então, eu já posso também fazer aquele pespontinho, continuar ele agora, né? Porque como eu tinha desmanchado, ele ficou muito lá pra cima. Então, eu pego dali de baixo e venho empurrando também aquela costura, tombando ela pro lado do forro. E vou fazer aquela costurinha dele ali. Fazendo aquele pespontinho também, emendando aquela outra costura. Só um pedacinho ali que tinha faltado mesmo. E agora, a gente já consegue fazer o acabamento do outro lado também. Para fazer o acabamento do outro lado, também desmanche um pouquinho a mais o pesponto, a mais do que unindo os dois tecidos, né? Para mim conseguir chegar nele ali. Ou eu paro aquela costura antes, né, gurias? Para ficar mais fácil de eu fazer essa costura agora. Tá? É só porque eu mudei a forma que eu ia fazer o acabamento, até para ficar um acabamento mais bonito. E então, por isso que eu acabei desmanchando ele ali. Então, abracei o meu zíper também e vou fazer só aquele iniciozinho ali, já dá uma viradinha nele, passou o zíper, já dou uma viradinha nele e costuro um pouquinho.
por que eu fiz só o iniciozinho agora? Porque assim eu já consigo chegar mais fácil ali para mim fazer o pesponto. Porque se eu fizer já todo o final do zíper, vai ficar mais difícil depois de eu fazer esse pesponto, porque a gente não vai ter muito mais aquele buraco que a gente tá ali do zíper, né? Então, aproveitar e não fazer todo até o final. Tomba aquela costura pro lado avesso. Ali a minha costura acabou falhando, então vou passar ela de novo. Acaba acontecendo às vezes porque como a sapata tem que erguer ali para passar por cima do zíper, né? Mas não tem problema, é só a gente passar ela de novo, tá? Fiz a costurinha ali, então agora eu vou fazer aquele pespontinho também do outro lado. Terminei eles ali, eu já posso cortar aqueles cantinhos do zíper para ele não ficar muito grosso ali do lado de dentro, né? Senão ele fica criando uma bolinha ali, até fica empurrando demais o nosso forro, tá? Fiz aquela costurinha ali e fiz o meu pespontinho ali, tombando todo ele para um lado. Agora eu já consigo limpar o zíper do outro lado. Então, ele vai virar toda a nossa peça do lado avesso, tá? A gente vai fazer um sanduíche do nosso zíper ali. O zíper vai ficar no meio dos dois tecidos. E eu vou começar a costurar agora de baixo para cima. Lembrem que um zíper a gente bota de cima para baixo, o outro de baixo para cima, porque a gente sempre tem que imaginar que a nossa peça tá pro lado de fora da nossa máquina ali. Então, cuida aí para eles se encaixarem, pode botar até alfinete ali, eu vou tirando ele conforme eu vou chegando até os alfinetes, para eles se encaixarem, para não chegar lá em cima e acabar sobrando tecido, né? Agora, ali para finalizar, como aquele zíper tá muito comprido, eu posso deixar um dedão, mais ou menos 2 centímetros abaixo daquela última costura e passar a costura, ela vai e volta ela ali. E assim eu consigo cortar com o finalzinho da tesoura ali, para não cortar com a ponta, para não perder o fio da tesoura de vocês. O isqueiro tá ali do lado, até gurias, que vocês podem passar o isqueiro para ele não desfiar. Mas ele vai ficar para dentro, então ele não vai acabar desfiando. Tudo que é forrado, não precisa ali, porque ele não vai desfiar, tá? E agora eu cuidei ali para pegar as minhas duas pences. Então, eu peguei a pence de um lado e do outro, para mim segurar aquelas pences ali, para elas se encaixarem ali, para mim passar uma costurinha para firmar elas, para não acabar a pence ali ficar uma mais comprida, ficar a sombra delas, né, uma para um lado e outra para o outro. Antes disso, eu vi qual lado que era o lado do meu forro e abri um buraquinho bem lá embaixo na saia, onde ela fica até, pode ser ali na coxa, vai ficar muito justo, então vai marcar. É melhor pegar mais na parte onde ele começa a abrir a nossa saia ali. A gente vai pegar no lado avesso do forro e abrir um buraquinho de uns 4 dedos, que é onde a gente vai desvirar todo ele depois. Assim como uma peça forrada, né? Um blazer forrado, um casaco forrado. A gente abre o buraquinho na manga, esse nosso vestido vai ser lá embaixo na parte rodada. Então, peguei uma costurinha da pence com a outra costurinha da pence, o de fora com o do forro, tá? O nosso principal com o de forro. Porque eles são iguais, daí agora dá um bugzinho, né? Então, vamos pegar o de fora com o de forro também, pence com pence, e vou passar uma costura ali, unindo essas pences. Vou passar uma costurinha fininha, bem do início da pence até o final dela. Por que que eu tô fazendo essa costura? Para quando eu vestir, aquela minha costura do forro não ficar uma, da pence, não ficar uma tombando pro lado e pro outro. Como esse tecido é muito claro, ele dá sombra, então para elas tombarem tudo pro mesmo lado, né? Claro, um mais escuro não apareceria tanto, tá, gurias? Mas esse, como ele é claro, acaba aparecendo bastante. Assim, a gente já consegue desvirar todo aquele nosso vestido ali pelo buraquinho, que assim ele já tá pronto, gurias. É só fechar aquele buraquinho ali. Então, desvirei, ele fica tipo um saquinho, né, todo ele ali, e ele vai nascendo, né, a gente fala o nosso vestido ali. Assim, ele já fica todo limpinho, ó, todo ele já fez o acabamento do zíper, tudo dele ali. Agora, a gente só vai ficar com aquele buraquinho lá na saia. Então, aquele buraquinho, eu posso juntar eles e passar uma costurinha reta bem pelo lado de fora dele ali, porque vai ficar no lado do nosso forro, né, igual tem nas mangas também de casaco. Ou se eu não quiser nem que essa costura fique aparente, eu posso fazer uma costurinha à mão ali também, para tapar aquele buraquinho. Feito isso, gurias, o nosso vestido tá prontinho, tá? O que a gente tem que fazer é aquela nossa echarpe, fazer o nosso acabamento. Para fazer a echarpe, a gente vai lá na overlock. Pode ser tanto uma overlock 3 fios ou 4 fios, tá? O que é importante, a nossa navalha tá boa, porque agora a gente vai fazer o corte a laser, que a gente já ensinou aqui também, tá? Então, vai fazer um cortezinho a laser toda a volta lá da nossa echarpe. O que é o corte a laser? A gente somente tirou as linhas da máquina, as linhas da agulha. Então, tava ali, eu puxei aquelas linhas, porque tava no meio de uma transição ali, de uma troca de linha.
mas aquela linha eu não coloquei ela na agulha, vocês viram que eu deixei ela comprida assim lá pra trás, por isso que tanto faz a cor que tá ali na máquina. Eu não tô costurando nada, é a mesma coisa quando a gente costura e a máquina não costura, ela arrebentou a linha, então ela só corta. É isso aí que a gente vai fazer, esse é o nosso corte a laser. Então tem que cortar uma bordinha mesmo toda a volta dele, que é pra emparelhar aquele nosso corte. Se ficou mascadinho lá na tesoura, né, até porque ele é um tecido que dança muito, então agora é a hora de emparelhar tudo ele. É só isso, fazer esse corte a laser e tá pronta a nossa Sharp. Dá pra gente só jogar ela por cima, ou quem quiser ajeitar ela ali também no corpo e depois dar um pontinho também pra segurar ela ali pra não parar. Mas como ele é bem grossinho, ele vai pesar e vai parar. E assim finalizamos mais uma live, espero que tenham gostado do passo a passo, guris. Vou deixar o QR Code aqui do lado, lá da Entre Malhas, para vocês adquirirem esses e outros tecidos. E vou deixar aqui do lado também, gurias, o meu QR Code da minha comunidade da costura, onde lá explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça, como que bota um zíper, né, faz uma peça forrada, isso tudo a gente aprendeu lá na nossa base, na nossa comunidade, tem as aulas com os modelos miniaturas, que é um treino que a gente faz para chegar agora nas peças em tamanhos reais. Primeiro a gente aprende com tecido mais firme, né, um algodão cru, tricoline, para agora aprender a lidar com os tipos de tecido, que estica, que escorrega, né. Então eu falo, a gente vai aumentando o nível aos pouquinhos. Então lá dentro da comunidade tem toda a parte também para vocês, para quem não tem máquina ainda, para a escolha da máquina de vocês, as pecinhas miniatura, que é para aprender a botar zíper comum, invisível, fazer os tipos de bolso, né, aplicado, lateral, bolso faca, embutido. Então a gente fala que é um básico bem completo, né? Tudo que vocês vão precisar usar depois numa peça em tamanho real. Cosco com elástico, né? Cada uma tu vai aprender um tipo de bainha, que é igual essas amostrinhas que tem aqui na parede, que são as miniaturas que a gente faz lá. Então depois a gente tem também o curso de modelagem lá dentro, que é aprender a tirar as medidas do corpo e criar aquela base ali no papel, que é aquela receita base que a gente cria para qualquer modelo, tá, gurias? Que foi como a gente começou criando aqui. A gente desenhou primeiro o nosso corpo ali, um manequim 38, para depois vir com as alterações. Sim, a gente sempre, uma coisa que você sempre me pergunta, a gente sempre tem que fazer um molde novo, porque é como um bolo, eu digo, né, para as gurias, a gente já comeu aquele bolo, tem que fazer outro bolo. Então a gente faz a base do bolo e depois vem com as coberturas, as alterações. Se é com um ombro só, se tem pence ou não, os recortes, isso tudo são alterações que a gente vai fazendo conforme cada modelo. Lá dentro também tem aulas gravadas com moldes disponíveis para vocês baixarem. Então tem eu fazendo um vestido e tem o passo a passo de como que vocês confeccionam aquele vestido e tem um molde disponível para baixar do PPUGG também. Então tem para os dois lados, tá, gurias? Tanto para quem quer aprender a criar algo do zero, quanto para quem quer pegar algo pronto também. Ou até mesmo tirando o molde de uma peça pronta, uma peça que vocês já tenham em casa e queiram tirar a modelagem daquela peça. Também a gente ensina lá dentro, tá? Ali dentro também, na parte de modelagem, tem as aulas mais avançadas de modelagem. Tem aquela base do corpo que a gente cria, mas tem as aulas avançadas para alteração para blazer, para um gola V, né? Para um bolso, isso tudo tem essas alterações lá dentro também. Então, na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!